Olá, Expressões em Foco está no ar e o programa que fala a respeito de comportamento humano, de atitudes humanas. Eu sou Rogério Pereira, psicoterapeuta, especialista em transtornos emocionais graves e severos, e nós temos como patrocinadores Cambirela Imóveis, já há 41 anos no mercado, compra, vende, aluga, procure a Cambirela e faça o melhor negócio. Odonto Zunino, do meu amigo Adriano, e já há alguns anos trabalhando, 23 anos já no mercado, contribuindo para um sorriso melhor. E a Resiliente Terapias e Fisioterapia, da minha querida Bárbara. E hoje eu estou aqui com uma pessoa bastante especial. Aqui nós sempre trazemos especialistas em algumas áreas, para que a gente possa conversar e entender como o trabalho dessa pessoa impacta nos relacionamentos, no comportamento, nas atitudes humanas. Bom dia, Larissa, tudo bom? Muito bom dia, muito prazer estar aqui hoje. Larissa, me conta um pouquinho quem é a Larissa para a gente começar. Quem é a Larissa? Eu sou esteticista formada, eu sou proprietária de uma clínica de estética, Emagrecentro, sou empresária hoje. Eu tenho a minha clínica de estética, também estou abrindo a minha agência de marketing, né? Então eu sou uma pessoa, estou sempre procurando inovar e trazer coisas do meu jeitinho. Entendi. Você sabe que, bom, conforme eu comentei, a gente fala aqui a respeito de comportamento humano. E tanto a estética quanto uma clínica voltada para o emagrecimento, ela impacta muito na vida das pessoas. Pelo menos o objetivo é esse, que impacte. Como é que você acredita que dentro lá, né, no seu íntimo, como o teu trabalho impacta na vida das pessoas? O meu trabalho, ele impacta de forma geral. A gente recebe lá na clínica muitas mulheres e homens também, nós atendemos todos os públicos, muitas pessoas que estão precisando de ajuda, não só física, mas também psicológica. A gente entende que a parte do emagrecimento, ele pega muitas questões psicológicas também, né, como ansiedade, compulsão alimentar, né, então tudo isso, às vezes as pessoas, elas descontam na comida, elas comem as emoções, então automaticamente pega no corpo, né? Então, muitas mulheres chegam lá na clínica, mulheres e homens chegam lá na clínica se sentindo mal consigo mesmo, não conseguem se olhar no espelho, não conseguem sair para lugares com amigos porque se sentem inseguras, antes de iniciar o tratamento, né? Se sentem inseguras, não conseguem colocar uma roupa, né? Já chegaram pessoas para mim e disseram, olha, eu amo aqui esse short, eu não consigo mais usar. Chegaram me mostrando fotos de antes, não consigo mais usar esse short aqui, e choram e contam a história de vida, né? Então, a Emagrecentro, ela impacta a vida da pessoa de forma geral. Muitas pessoas chegam lá e depois de fazer o tratamento e dizem, olha, a Emagrecentro mudou a minha vida. Né? Já existem estudos hoje que comprovam que quando a pessoa está com autoestima elevada, ela chega a faturar mais também na sua vida financeira. Então, o nosso trabalho, ele impacta na vida das pessoas de forma física, mental e financeira também. Perfeito. É bem isso, porque né, as pessoas com ansiedade, elas fazem isso mesmo, elas descontam na comida. As pessoas com depressão, elas descontam na comida. A pessoa, ela come as emoções, literalmente. Então, muitas vezes, a gente costuma falar que existem ganhos secundários, né? E aí a dificuldade de fazer um tratamento, essa coisa toda. Sim, as pessoas, elas tentam compensar, né? Eu digo isso porque eu já passei por isso. Né, as pessoas, tô feliz, vou comemorar, fazendo o quê? Comendo. Tô triste, eu mereço. Né? Então, a pessoa vai ali, come uma pizza, um X e se sente bem momentaneamente. Depois, passa uns minutos, se sente culpada por ter comido aquilo. Aí já começa a vir um looping, né? Aí começa o looping. A pessoa se sente mal, porque comeu aquilo. Aí depois, porque está se sentindo mal, depois de um dia seguinte, ou depois de 3 dias, ela está se sentindo mal ainda, vai lá e come porque ela merece. Aí começa a se sentir mal de novo. E assim fica esse looping quase que infinito, né? Até que ela encontre
É incrível isso, né? Porque nós somos, e quando eu falei isso aqui a primeira vez, gerou um certo impacto, porque eu costumo dizer, e eu aprendi isso, que nos contaram uma grande mentira. Nos disseram que nós somos racionais. Na verdade, nós somos seres emocionais. E nós temos lampejos, sim, de racionalidade. Essa é a questão. Então, tudo na nossa vida acaba sendo emoção. Eu tenho um amigo que diz assim, quando fala isso para ti, parece que tem um martelo na mão, então todo problema para ti é prego. A questão não é essa. A questão é que a nossa mente, ela comanda a nossa vida, ela comanda o nosso corpo. Então, se você não adianta você fazer um trabalho somente ir para academia, fazer uma dieta, fazer isso, fazer aquilo, se você não tratar a tua mente, não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Por isso que nós implementamos na clínica a minha Emagrecentro. Eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Então, a minha unidade da Emagrecentro, a gente até tem a nossa psicanalista, né? Porque a gente identificou justamente isso. Porque a pessoa, às vezes, justamente vai para academia, mantém uma alimentação saudável, mas aqui, se a mente continuar com aquele peso, a pessoa pode estar emagrecendo. Mas se a mente dela continuar com o peso que ela estava lá no início, tende-se muito a voltar depois de iniciar o tratamento, né? Então, por isso, a gente já vem com estratégias para tratar a mente e o corpo também, né? Então, a parte física é com a gente lá na clínica, a parte mental aí é com a nossa psicanalista. Aí vocês têm uma parceira, então, que faz esse acompanhamento, uma parceria. Isso é bacana. Isso é bacana, porque a partir do momento que você consegue trazer à tona não vamos chamar de problema mental, né? Mas aquilo que está errado na sua mente, você acaba tendo uma facilidade para fazer isso tudo. E até, assim, empreender no Brasil não é uma das opções mais fáceis, por assim dizer. E os desafios de ser essa empreendedora, de empreender, de fazer, de montar, de fazer isso tudo? Nossa Senhora, é muito desafiador. Principalmente, eu vejo assim, muitos fatores. Eu abri a clínica muito nova, tinha 24 anos, né? Então, eu comprei a clínica muito nova, né? Então, muitas questões das pessoas duvidando de ti, questões assim de até mesmo desafios sendo maiores também por conta disso. Então, a Emagrecentro me fez crescer muito, né, nesse quesito, assim. Eu cresci mentalmente 10 anos em 1 ano e meio, né? Então, é muito desafiador, mas ver o resultado que as pessoas têm, a transformação que as pessoas têm, muda, assim, tudo, assim, faz um significado muito lindo, muito forte, faz valer a pena, assim, todo o desafio que é empreender no Brasil. E se cercar das pessoas certas, né? Você ter as pessoas certas, as pessoas comprometidas. Como é que é esse desafio? Olha, eu tenho muita sorte, assim, de ter uma equipe que pensa como eu. As meninas, as profissionais que trabalham lá na Emagrecentro, elas são muito dedicadas, elas são humanas, elas atendem todas as nossas pacientes de forma igual, elas atendem de forma o mais humana possível ali, claro que elas trabalham de forma profissional, mas também elas querem puxar uma amizade com nossos pacientes, né? Porque todo mundo aqui é humano, nossos pacientes, elas gostam de estar lá pela amizade que criaram conosco. Tem pessoas que estão lá desde o início, desde que eu comprei a clínica, porque elas sentiram que justamente a gente trabalha de forma humana lá. Fazer amizades, fazer brincadeiras com nossos pacientes, né? Tem alguns pacientes que até participam, né, dos vídeos que a gente faz, né? Porque eles gostam de estar lá dentro, né? Eu acho que isso que muda muita coisa também. Não é só a pessoa chegar lá, fazer um procedimento, tá, tchau, vai embora. Não, a pessoa vai lá, ela conversa com a gente, faz os tratamentos dela. É uma terapia também, né? Além da psicanalista, estar lá dentro com as nossas profissionais é uma terapia também. Sem dúvida nenhuma. E a questão, outro dia a gente conversava aqui a respeito dessa nova geração que está chegando hoje no mercado, porque é uma geração que hoje, diferente de gerações passadas, e isso foi necessário, na verdade,
Muita gente trabalha, né, não trabalha exatamente com aquilo que gosta e faz o que é necessário para sobreviver, né? Eu não gosto disso, mas é isso que põe comida na minha mesa. Então, tem muita gente assim. E hoje, você percebe no mercado, pessoas entrando hoje no mercado que são dedicadas porque gostam daquilo que fazem aquilo que gostam. Então, não é só a remuneração que conta, mas sim fazer aquilo que gosta, acreditar naquilo que faz. Isso faz diferença ou não? Faz muita diferença, porque nós ficamos no nosso trabalho mais tempo do que a gente fica em casa, né? Então, se a gente não estivesse se sentindo bem com o nosso trabalho, com o que a gente faz no dia a dia, todos os dias, que sentido faz, né? A gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, então a gente tem que fazer algo que a gente ame, né? Então, é isso que eu digo muito assim para a equipe. Vocês têm que fazer algo que vocês gostem e automaticamente ser recompensadas por isso, né? E trazer essas pessoas para junto, e trazer essas pessoas para dentro da empresa, como é que é? Como é que você faz o teu recrutamento hoje, quando você precisa recrutar alguém? Como é que funciona isso? Eu deixo isso muito claro. Logo no início, quando a pessoa está iniciando, eu sempre deixo claro, olha, aqui é que eu sou uma pessoa muito tranquila. As minhas profissionais mesmo podem confirmar, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Eu deixo as pessoas livres para serem como elas são, claro que dentro das regras da empresa, né? Mas as pessoas têm que ser livres dentro do ambiente delas, serem elas mesmas, botar a autenticidade delas no trabalho que elas estão fazendo, né? Então, isso eu deixo sempre muito claro, mas que o foco delas tem que ser sempre na humanização, do atendimento, tratar muito bem nossos pacientes. Todos os pacientes aqui, ali na clínica, eles têm um tapete vermelho nos pés, imaginário, que eu digo para elas. Então, é esse o foco, nosso foco principal. Trabalhe com autenticidade e com humanidade também, principalmente. Entendi. Um tratamento hoje, média de tempo? Tempo aproximado, tá? Em torno de 2 meses e meio, por exemplo, a pessoa quer eliminar em torno de 10 quilos, em torno de 2 meses e meio para a gente chegar nesse objetivo. Tem pessoas que conseguem antes, né, chegar nesse objetivo. Tem uma paciente que conseguiu já eliminar 20 quilos em 12 semanas, que é 2 meses e meio, né? Então, claro que a gente faz uma avaliação, né, a gente vai fazer todo um mapeamento corporal nessa pessoa, para a gente conseguir identificar os fatores que estão impedindo ela de chegar nesse emagrecimento, para que assim a gente consiga montar o protocolo dela. Mas, em média, para a pessoa eliminar em torno de 10 quilos, uns 2 meses e meio. A gente costuma falar aqui, eu já falei algumas vezes aqui, que nós estamos numa fase da pílula mágica. Todo mundo querer a pílula mágica. Sim. Né? De querer eliminar... Não, 10 quilos em 2 meses é muito tempo, por favor. Eu quero eliminar 10 quilos em 15 dias. 15 dias. Qual é o remédio que você vai me dar para que eu consiga fazer isso? O teu processo, e eu percebi isso, porque eu conheço uma pessoa que faz um tratamento com vocês não utilizam medicamento. Não. Lá na clínica, nós temos a opção, né, do medicamento, que é o famoso ortigia-partida, né, que se chama de Mounjaro, mas o nosso método ele não precisa de medicamento. Se fizer o nosso método puro, sem medicamento, você vai chegar no resultado muito rápido, 10 quilos em 2 meses, né, que é a média que a gente tem ali dos nossos pacientes. O nosso tratamento ele é uma junção de orientação nutricional, junto com vários tratamentos estéticos avançados. Então, com isso, a gente vai conseguir acelerar o metabolismo, trabalhar gordura local, trabalhar retenção de líquidos e, claro, os fatores mentais também, como ansiedade, compulsão alimentar. Então, a gente vai trabalhar o corpo da pessoa como um todo, né? Porque quando a pessoa está em processo de aumentando o peso, ela está trabalhando o corpo dela como um todo, né? Ela tá no mental, ela está se sentindo mal, e no físico ela está comendo. Então, por isso que a gente, na parte de emagrecimento, a gente faz a mesma coisa, trabalha a mente junto com o corpo. Então, a gente acelera o metabolismo, trata a gordura local, retenção de líquido, tudo isso, né? Então, a gente monta um protocolo específico para essa pessoa. Porque, eu não me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eu recebo no consultório pessoas que querem resolver tudo, uma vida de 40 anos e 50 anos, muito rapidamente. Eu entendo que muita gente passa por terapia por muito tempo, e eu costumo dizer que toda forma de terapia, ela tem, em algum momento ela vai dar resultado.
todos os métodos. Eu trabalho com um que é muito mais rápido, muito mais acelerado, vamos dizer assim. Mas a questão do emagrecimento, ele não deixa de ser uma terapia. Aquilo que você falou, o teu espaço é um espaço terapêutico. Exatamente. É um tratamento, né? Então, tem muitas pessoas que chegam lá, por exemplo, eu quero eliminar 5 quilos em uma semana. É possível? É possível. Só que tu levou 5 quilos, tu levou uma semana para engordar esses 5 quilos? Então, entende? O tempo que as pessoas aumentaram o peso, às vezes leva um ano. E elas querem eliminar esse peso em 15 dias. Né? Então, é um tratamento que as pessoas precisam entender que é um tratamento, que cada semana ela vai eliminando, às vezes 1 quilo, às vezes 500 gramas, mas toda semana ela vai estar ali eliminando esse peso, né? Então, é um processo, às vezes lento, às vezes rápido, vai depender muito do organismo de cada pessoa, mas as pessoas têm que entender, né? Ela não levou, o tempo que ela quer chegar para chegar no emagrecimento, ela não levou para aumentar o peso. Às vezes, né? Às vezes, né? Essas histórias de Páscoa, vem isso, vem aquilo. Né? A gente costuma dizer que se come melhor na Páscoa que no Natal, quase isso, né? Isso porque tem um período de jejum. Mas vamos lá. Uma coisa que você estava falando, e é interessante, é entender justamente isso. Porque o processo que a pessoa leva, o tempo que ela leva para ganhar peso, nem sempre é curto. Muitas vezes é uma coisa que vem ao longo do tempo. Ela vai ganhando 1 quilo, 2, 3, e não vai percebendo isso. De repente, quando sobe na balança, vê que aumentou 10 quilos. Sim, exato. Já tivemos muitos relatos de pessoas falando, eu pesava tanto, e aí passou uns meses, eu fui me olhar no espelho, tomei um susto. Porque a pessoa não reparou que estava... Porque é justamente essa questão. De 1 em 1 quilo, 1 quilo, só 1 quilo, é só um inchaço, né? Mas quando vê, já está com 10 a mais. Então... E aquela coisa, né? Vai colocar uma calça, aí vai percebendo que a calça vai ficando mais apertada, você olha e diz assim, engraçado, esse tecido não costuma encolher. Não é verdade? Que normalmente os tecidos encolhem, não é que a gente ganha massa corporal, né? Mas essa é a questão, na verdade. Não é Exatamente. Assim. E aí leva todo esse tempo. Qual foi o caso mais complicado que você já pegou? O caso mais complicado... Teve uma paciente que ela não estava conseguindo chegar no emagrecimento logo nas primeiras semanas. Que geralmente, nas primeiras semanas, é onde a gente vê um resultado mais rápido, né? Por ser que a pessoa está mudando de alimentação, né? Está mudando de vida, está mudando o tipo de alimento que ela ingere. Então, é como se fosse uma fase detox que a gente faz. Então, as primeiras semanas, ela não estava conseguindo eliminar peso. Então, o que a gente fez? A gente olhou todo o caso dela, vimos fatores por fatores, pedimos para ela fazer os exames médicos para ver o que estava acontecendo. E aí a gente conseguiu identificar algumas vitaminas que estavam faltando no organismo dela. Aí a gente repôs essas vitaminas que estavam faltando, ela começou a ingerir. Aí a gente foi ajustando também a questão do tempo do procedimento, a alimentação que ela estava fazendo também. E aí ela conseguiu chegar no emagrecimento. Hoje ela está com 15 quilos a menos. Olha só. É que existe uma questão, tudo que a gente faz, nosso cérebro ele nos cobra recompensa. A gente precisa ver resultados, porque eu não vou despender energia para fazer alguma coisa no qual eu não tenha resultados. Exatamente. Tá certo isso? Exato. Então tá. Vamos lá. Você me fala que durante as primeiras semanas, né, primeira, segunda, terceira semana, é onde você tem uma fase onde as pessoas começam a eliminar peso, e é importante a palavra eliminar, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eliminar mais peso em função de tudo das mudanças que estão acontecendo. E aí, de repente, na 4ª semana a pessoa chega lá e não eliminou 1 grama. E aí? Como é que faz isso? Isso, justamente por essa questão a gente trabalha de forma muito personalizada, né? Por isso a pessoa tem que passar toda semana com a Nutri, porque, por exemplo, se acontece o caso de lá na 4ª semana não ter eliminado nada, se ela não passar com a nutricionista, ou pelo menos não ver o peso, a gente só vai ver quando ela passar. Imagina se ela passa a cada 15 dias. Vai levar 15 dias pra gente começar a ajustar de novo, né? Então, por isso, toda semana ela passa com a nutricionista pra ver peso, medidas, tudo. E se nessa 4ª semana ela não tiver eliminado, a Nutri
olha como é que está a alimentação dela de novo, vê quanto que tá as quantidades que ela está ingerindo, e aí qualquer coisa ela ajusta de novo, né? A gente ajusta tempo de procedimento, alimentação, tudo, a gente sempre vai ajustando, semana por semana, cada semana é importante, né? Pra gente sempre estar analisando como é que tá o processo de emagrecimento da pessoa. A diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? A verdade é essa, né? Então, eu só estou comendo alface, mas eu estou comendo 5 quilos de alface por dia, então não está resolvendo absolutamente nada. Exato. A questão do ganho é porque, assim, muita gente vai para academia, né? Então, quer resultado muito rápido. E aí começa, então imagina o seguinte, começa um procedimento, começa um processo com você, vai para academia, e aí na primeira semana eliminou lá 3 quilos, feliz da vida. Segunda semana, 2,5 quilos. Porque o corpo ele vai se adequando também, não é isso? Sim, já aconteceu de pessoas, por exemplo, eliminar 5 quilos numa semana, isso já aconteceu, acontece direto, na verdade. Na segunda semana, 3, na terceira, 2, na quarta, 1, e a pessoa, meu Deus, tô emagrecendo pouco. Não, calma. O teu corpo, ele tá em processo de emagrecimento. Imagina se emagrecer 5 quilos toda semana, não é saudável pro organismo, né? Claro, dependendo do organismo. Se é uma pessoa jovem, que tem metabolismo acelerado, é uma coisa normal, né? Mas se a gente tá falando ali de uma pessoa na média entre 35, 50 anos, por exemplo, o normal ali, claro, nas primeiras semanas eliminar um peso rápido, né? Mas depois o organismo ele vai sim acostumando e é de forma saudável. Se você estiver eliminando 1 quilo por semana, você está eliminando de forma saudável. Se estiver eliminando 500 gramas por semana, você está eliminando de forma saudável o seu peso, né? É um processo, às vezes, dependendo da pessoa, rápido e às vezes um pouco mais lento. Um pouco mais lento. Você sabe que por um tempo eu trabalhei com alguns atletas e lutadores e que precisavam bater peso. E aí, durante todo o processo de treino, que é longo, eles vão eliminando peso. E de repente o sujeito precisava eliminar 1,5 kg de um dia para o outro. Eu vi loucuras sendo feitas. O cara ir para uma banheira de gelo, se vestir todo de saco plástico praticamente e sair correndo para eliminar, tomar diurético, e consegui, mas no outro dia parecia um zumbi subindo na balança. E aí ele tinha uma recuperação muito rápida, porque saía da balança, sentava numa mesa e ia comer, porque até então não tinha comido. O que você pensa de um processo desse? O quão saudável é isso? Nada. Na verdade, ele fez um processo de desidratação do corpo dele, né? Então, o risco de efeito sanfona é gigantesco, né? Que é o que acontece, na verdade, né? Eles saem da competição, né? E vão comer, né? E volta tudo assim, como se fosse né? Então, essa questão, assim, do processo rápido de emagrecimento, ela tem que ser muito bem cuidada, né? Ela tem que ser com alimentação saudável, algo que seja saudável para o teu organismo, ingerir bastante água, praticar atividade física, algo que tu consiga balancear ali na tua vida, sem ser essa coisa tão extrema, né? Então, quando tu se emagrece rápido, se você estiver mantendo uma alimentação saudável, tomar bastante água e praticar atividade física, está sendo super saudável. Agora, se faz algo tão extremo assim, você está só desidratando o seu corpo, perdendo o líquido do seu corpo, que é, na verdade, o que ele perdeu, né? Ele perdeu esse 1,5 kg de líquido corporal. Líquido. Sim. Né? Não foi exatamente de gordura. Sim. É justamente isso, até porque normalmente eles não têm muita gordura, né? Porque eles vão queimando e treinam e tal. A questão que chama atenção é mentalmente, como isso funciona mentalmente. E, claro que eu acompanhei isso também, que com o tempo você faz a primeira vez, é tranquilo, você faz a segunda, não tanto, na terceira já começa a ficar mais complicado. Sim, o corpo vai acostumando com isso, né? O corpo acostuma com tudo, né? E aí chega um momento que se ficar esse efeito rebote o tempo todo, né? Efeito sanfona, no caso, né? O corpo ele já não aceita mais. Aí tem que ir para outras estratégias. É onde entra a questão medicação. Eu, por exemplo, assim, eu não trabalho meus processos hoje, eu não receito uma aspirina, um paracetamol, um floral, absolutamente nada, porque
é aquela história, e nada contra mas é a forma como eu entendo, até porque eu não tenho essa questão de medicina e nada para receitar. Eu sei que tem muita gente que indica e tal, que não tem, mas não vamos entrar no mérito. A questão é que quando você começa a botar remédio no seu corpo, o seu cérebro entende o seguinte: eu não preciso mais trabalhar tanto porque esse medicamento, esse agente externo, ele está fazendo isso por mim. Exato. No emagrecimento, a regra vale também? A regra vale também. O corpo, ele fica preguiçoso, né? De certa forma, o nosso metabolismo, ele vai ficando preguiçoso. Ah, tem alguém trabalhando por mim, vou relaxar aqui, né? Então é justamente isso que acontece no organismo, e por isso que justamente tem o risco tão grande de efeito rebote depois do medicamento em si, né? Se ele não for bem administrado, bem cuidado, se a pessoa tiver, por exemplo, ingerindo o medicamento e tiver com a alimentação, vou comer aqui qualquer coisa porque o medicamento está me ajudando. O risco de efeito sanfona, quando a pessoa elimina esse peso, é gigantesco, né? E principalmente já aconteceu lá na clínica de pessoas fazendo medicações, enfim, fora da clínica, né? Antes de chegar lá, aplicando medicações, tomando medicações, ou até mesmo fazendo a própria bariátrica. Pessoas que já fizeram a própria bariátrica, conseguiram emagrecer, só que voltou tudo de novo depois. E aí foram lá para a clínica para conseguir emagrecer de forma saudável, né? E essa questão da bariátrica, ela é muito importante porque existe um protocolo para que você consiga fazer essa cirurgia. Sim. Até porque você vai mudar os seus hábitos assim, do dia para a noite. E você vai eliminar muito peso. Então, a sua identidade, a questão do emagrecimento rápido, não sou especialista, mas aquilo que eu acompanho é justamente essa questão de você ir se adequando ao seu corpo. Exato. Porque você se adequou, você tem um peso, e isso aconteceu comigo, eu tive um peso, né, X por muito tempo, e pouco a pouco eu fui ganhando peso. Eu fui me habituando com o meu corpo, de pouco a pouco, não foi do dia para a noite. Agora imagina, tirar tudo isso de uma só vez. Sim. O segredo é a constância. A constância. Quando você tem que fazer o tratamento semanalmente. Claro, tive que ir para uma viagem, tudo bem. Mas se mantenha no compromisso de cuidar de si mesmo, né? Porque se a pessoa está lá na clínica, investiu em si mesma, né? A única coisa que ela precisa cuidar é dela mesma, né? Então, o nosso tratamento, ele faz uma reeducação alimentar. Então, quando a pessoa finaliza o protocolo de emagrecimento, chegou no objetivo, a gente já tem a estratégia já de fazer o tratamento de manutenção. Esse tratamento de manutenção a pessoa ganha logo que finaliza o tratamento, né? Que é pra gente ter certeza de que ela vai conseguir ali manter uma alimentação saudável, conseguir manter o peso dela sem causar ali o risco de efeito rebote, efeito sanfona, né? Então, porque não é isso que a gente quer, né? A gente não quer um emagrecimento saudável e depois um efeito sanfona. A gente quer um emagrecimento saudável com uma reeducação alimentar depois para a pessoa saber o que comer sem ficar dependendo o tempo todo de terceiros, né? E é justamente é justamente onde vem os maiores problemas. Depois do problema resolvido, por incrível que pareça. Sim. Né? Porque a partir do momento, tá bom, então por que se eu não vou emagrecer mais, se eu não vou mais eliminar peso, para que eu vou continuar me privando de alguns prazeres? Sim. Né? Uma coisa que a gente chama atenção é porque, assim, se você observar, todas as patologias, vamos chamar assim, as pessoas, o maior risco é após ela ter resolvido. Né, pode ser resolvido. Existe um índice que é assustador no mundo, que diz o seguinte, que a cada 4 segundos no mundo alguém se suicida. E muita gente leva isso, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque é bom que isso fique bem gravado, que uma pessoa em estado de depressão, ela não se suicida. Ela se suicida após ela ter resolvido o problema de depressão. Então eu imagino que no emagrecimento é exatamente a mesma situação. Depois que resolveu, depois que eliminou os 20 quilos que queria e tal, bom, agora eu não tenho mais peso para eliminar, não tenho mais nada para eliminar, por que eu vou manter isso?
É aí que tá o perigo. Uma pessoa que eu trabalhei, né, ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Fácil é ganhar, difícil perder e mais difícil ainda é manter, né? Então, é justamente isso, né? A pessoa, ela tem que ter consciência de que o corpo dela, apesar de já ter emagrecido seus 10, 15, 20 quilos, o corpo dela ainda está achando que ele precisa guardar aquela quantidade de gordura, né? Então, nossas células, elas levam uns 6 meses para regenerar 100%, né? Então, por isso que justamente isso a gente cuida durante 6 meses dessa pessoa, para que ela não volte o peso depois, né? A pessoa precisa entender que ela investiu nela, investiu o tempo dela, investiu aquela persistência, a constância dela, né? Então, durante todo esse tratamento, ela precisa manter a constância, precisa manter o foco dela quando finaliza o tratamento também, para não ter risco de voltar depois. Porque é aí que tá o perigo, né? Eu vou comer um lanchinho aqui, eu vou comer um lanchinho ali, quando vejo tá comendo 3 vezes na semana, e quando vê volta tudo de novo, né? Não é que não posso nunca mais comer o lanche, comer um doce, pode sim, só que tudo tem o seu equilíbrio, né? Tudo tem o seu momento. Por exemplo, tem um dia específico que você pode ali comer um lanchinho, comer um doce, né? Quando finaliza o tratamento, né? Mas se tu ficar comendo assim, pensa, os hábitos que você tinha antes de começar o tratamento, como que eram? Às vezes é igual o que você está fazendo agora, né? Então, justamente isso tem que cuidar. Pode sim comer as suas besteirinhas, mas com menos constância, né? Aí é que tá, você toca num ponto que é bastante importante, porque eu percebo, e te confesso que eu mesmo tenho essa questão de que a partir do momento que eu passo a fazer dieta, eu vou ter que me privar de absolutamente tudo para sempre. Uhum. E o compromisso, e aí vem uma questão que é compromisso, porque o compromisso as pessoas, parece que elas têm, eu tenho medo de fazer isso ou de comer isso, e ter que contar para a Larissa. Entendeu? Sim. A partir do momento que eu não preciso mais contar para ela, então que eu estou livre comigo, é como se eu tivesse um compromisso com você, sim, com a tua clínica, e não comigo próprio. Sim. As pessoas, nós seres humanos, é uma coisa que a gente precisa, isso eu digo de todos nós, né? A gente precisa entender que o nosso maior compromisso é com a gente mesmo, né? A gente gosta de botar os compromissos sempre com outra pessoa. Por exemplo, eu tenho que emagrecer porque a Nutri espera que eu emagreça. Não, você tem que emagrecer, porque você precisa cuidar da sua saúde, a dádiva que Deus nos deu foi a saúde, né? Foi a vida. Então você precisa ter um compromisso consigo mesmo. Então quando finaliza o tratamento, agora eu não tô livre da Nutri, então eu não preciso mais. Não, você tem que cuidar de você. O compromisso sempre foi contigo, né? Nunca foi com a Nutri. A Nutri tá ali para te ajudar, para te auxiliar a te chegar no teu objetivo. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que elas têm opções na vida, elas têm opções de escolha. Quando você não faz a sua escolha, alguém faz por você, ok? Tranquilo. Então, a partir do momento que você faz a escolha, porque, beleza, se eu estou contente com o meu corpo, com o meu peso, tá tudo certo eu ficar assim, para mim. Agora, a partir do momento que isso começa a me fazer mal, que isso começa a me incomodar, que eu não consigo colocar aquela roupa que eu queria, que eu não consigo atrair os olhares que eu queria, essa coisa toda, ok, então está na hora de eu tomar uma decisão. Eu posso permanecer da forma como eu estou, eu vou até lá. Já aconteceu contigo de alguém dizer, eu vou dar de presente para o fulano um tratamento? Sim. Essa pessoa seguiu o tratamento? Não. Não. É impressionante. Essa pessoa, ela comprou para ela e comprou para a irmã o tratamento. Ela seguiu 100%. Já chegou já no objetivo dela, ela tá com a autoestima lá em cima, né? Já a irmã, ela até chegou a falar pra gente, né? Na verdade eu tô fazendo só pra acompanhar. Então, mas ela sente que ela precisa, ela até comentou, não, eu preciso emagrecer, eu preciso me cuidar da minha saúde, preciso cuidar do meu corpo, mas agora eu tô aqui só pra acompanhar. Você vê que é louco isso, porque alguém tomou a decisão por ela.
né? Alguém deu. Então, é aquela questão do compromisso. Ok, eu estou aqui para acompanhar, porque é um compromisso que eu tenho com ela e é o compromisso com ela. E quando você tem compromisso com as outras pessoas, não é tão sério quanto quando você tem com você. Né? Porque a partir do momento que você toma aquela história, isso está me incomodando. E aí vem a questão, algumas coisas que são importantes. Você de formação, você é esteticista. Sim. Então, estética para você é importante. Sim. Na sua cabeça, estética é importante. Mas você vem falando da questão emagrecimento, você não tocou até agora nenhuma vez em estética, e você só tocou em saúde. Por quê? Porque a estética, quando eu descobri a estética de forma muito... Foi do nada, né? O meu amor pela estética foi do nada, foi quase que sem querer, né? Mais coisas do destino mesmo. Mas aí eu entrei na faculdade, já estava fazendo a faculdade. Quando eu entendi o que era estética, foi porque a minha mãe estava com depressão. E quando a minha mãe estava com depressão, aí eu levei ela no salão para ela se arrumar, e a nossa cabeleireira, ela era nossa amiga. E aí a nossa cabeleireira começou a maquiar ela, isso de costas pro espelho. Maquiou ela, arrumou o cabelo dela e ela não estava se vendo. Quando ela virou e mostrou para ela, se mostrou no espelho assim, ela começou a chorar. Ela disse, eu nunca me senti tão bonita. Então aí que eu entendi. A estética, ela não é... A parte da estética do cuidado com celulite, estria, flacidez, ela é a parte que a gente enxerga de fora. Mas a estética em si, ela é saúde, ela é antidepressivo, ela é autoestima. Porque quando a gente está com a autoestima elevada, a gente consegue seguir em frente na nossa vida, a gente consegue chegar nos nossos objetivos, olhar para frente, olhar para os nossos objetivos, porque a gente está bem consigo mesmo. Se a gente está bem consigo mesmo, a gente não precisa ficar tão preocupado, ai meu peso, ai minha barriga, ai minha celulite, sabe? Porque a gente já está se sentindo bem, né? Então, cada vez que uma paciente se olha no espelho, elas choram, elas comemoram, elas pulam, elas ficam muito alegres, né? Cada vez que elas se olham no espelho, eu entendo que a estética é justamente isso. Antidepressivo, é quando a pessoa muda de vida, é quando a pessoa se sente outra, quando a pessoa se reencontra. E a discussão que eu queria te levantar era justamente essa, porque nós estamos numa fase, né, de perfeição de corpo, de perfeição de rosto, de perfeição das pessoas meio que se obrigarem a fazerem procedimentos para parecerem mais jovens, para parecerem mais bonitas, para parecerem chamarem atenção. E sem levar muito em consideração essa questão saúde. Eu percebo que, inclusive, eu não sei se é esse o pensamento que você tem, e até vou te perguntar a esse respeito, a questão de se escravizar, quase que se escravizar, por assim dizer, para manter um padrão de beleza, de exigência. Até onde isso é real? Até onde você acompanha isso? Estou falando besteira, é isso mesmo? Como é que é? Eu acredito que muitas dessas pessoas que a gente vê na internet, as Barbies da internet que a gente vê, né, muitas delas, muita questão, assim, existe muito, hoje em dia, Photoshop, né, até nos próprios vídeos, os vídeos hoje em dia tem como editar a questão de celulite, questão de gordura, questão até do sorriso da pessoa, se tem preenchimento, até nos vídeos tem como editar isso. Então, as pessoas estão comercializando algo que às vezes nem elas que estão postando são. Então, eu vejo as pessoas numa corrida tão grande assim, atrás disso, atrás da perfeição. Só que assim, eu vejo que a perfeição é quando a pessoa se sente bem. Por exemplo, se a perfeição para ela é eliminar 10 quilos, quando ela chegar nos 10 quilos, ela tá perfeita para ela. Né? Então, por exemplo, uma estria. Eu tenho, por exemplo, estria e eu acho muito bonito. Eu acho que é a mulher, né? A mulher, ela é bonita sendo natural, né? Então, o que é a estética para mim? A estética, ela é uma recuperação da nossa autoestima e da nossa saúde mental. Não é ficar correndo atrás de padrões que, na verdade, às vezes nem existem, né? E quando existem, a pessoa conseguiu aquilo de forma
às vezes é muita cirurgia, às vezes é comendo quase nada, comendo assim uma alface e um queijinho no dia, né? Então isso não é saudável. Até que ponto, né, é saudável ficar que nem uma Barbie, né? Que hoje em dia a Barbie tem de todos os jeitos, né? A Barbie não é só aquela magrinha e loira de olho verde, né? Hoje em dia tem Barbies de todos os jeitos, que eu acho que é mais para mostrar, assim, que as pessoas podem ser dos jeitos lindas, dos jeitos que elas são, né? E é justamente isso, né? Porque você acaba se exigindo e correndo riscos. A questão maior é justamente quanto a isso. Eu penso que é como um envenenamento. Ela vai se envenenando com algumas coisas e correndo riscos desnecessários. Procedimentos, procedimento X, procedimento Y, e muitas vezes não é para si. Muitas vezes não é para si, é para agradar o outro, é para agradar outros olhos, é para agradar de outra forma, ok. A gente vai encontrar aí na internet, Facebook, Instagram, você vai encontrar muito pessoas que vivem disso. Elas fazem disso uma vida. Elas vivem disso, ok. Mas são são violências contra o seu corpo, não é natural. Não é natural. Então você hoje tem uma das coisas que me chamou a atenção e o convite insistente para que você viesse é justamente por isso, por uma questão natural, pelo procedimento que hoje é natural. Como eu acompanhei isso ao longo de algum tempo, minha mulher fez o tratamento com vocês, continua com o tratamento com vocês, e a forma como isso é tratado, o respeito com que isso é tratado é que chamou muita atenção. Sim, a gente tem que ter respeito com o nosso próprio corpo, né? E eu vejo, assim, no mundo, de forma geral, né, muitas pessoas procurando por tratamentos tão invasivos, que machucam o corpo, e muitas vezes as pessoas procuram pelo mais barato também. Às vezes, por exemplo, tá, beleza, uma cirurgia, uma abdominoplastia, por exemplo. Dependendo do caso, tudo bem, mas às vezes as pessoas procuram pelo mais barato, pelo que é mais resultado mais rápido, e às vezes pode gerar até uma infecção, um problema no corpo, pode desencadear algum outro problema também, né? Então as pessoas procuram muito por essa perfeição barata e rápida, né? É a pílula, a pílula que a gente estava conversando, né? A pílula instantânea. Na área que eu atuo, eu costumo dizer o seguinte, que se o seu celular quebrar hoje, você pode estar sem crédito no seu cartão, você pode estar sem condições de comprar um celular. Mas amanhã de manhã, você vai estar com o celular nas mãos. Você vai dar o teu jeito. Agora, quando você começa a ter problemas de tomar decisões erradas dentro de você fazer as coisas, de você perceber que está tendo dificuldade de comunicação, isso, aquilo, ou dificuldade para dormir, tendo pensamentos, isso, aquilo, tendo crise de depressão, crise de ansiedade, você vai procurar pelo seu amigo, ou pela sua amiga, que tomou um medicamento que fez bem para ele, e ele vai correr na farmácia comprar aquele medicamento. Sim. E aí eu imagino que no seu caso, hoje, na tua área, isso funcione muito parecido com isso. Sim. Eu quero um resultado rápido, eu vou na farmácia, eu vou comprar um remédio que fez bem para minha amiga, para o meu amigo, que deu resultado. Sim. Chega muitas pessoas perguntam assim, eu quero esse tratamento tal que a minha amiga fez, eu quero exatamente esse tratamento aqui. Tá, tudo bem, mas às vezes a amiga tem um biotipo totalmente diferente, a faixa etária totalmente diferente, metabolismo totalmente diferente, né? Então, por isso, eu sempre enfatizo muito para as pessoas, olha, faça uma avaliação, identifica os principais fatores que estão te impedindo de chegar no teu objetivo, para que assim a gente consiga montar o teu protocolo, né? Porque às vezes o protocolo da sua amiga não é o mesmo que o seu, às vezes é totalmente diferente o protocolo, né? E o resultado que a sua amiga teve, você vai ter também, só que às vezes com protocolos totalmente diferentes. Essa questão ela é muito importante, né? Isso é uma questão muito importante, porque nós somos seres completamente diferentes, né? Gêmeos, univitelinos, se você olhar o que dá resultado para um enxerga a vida de um jeito, o outro enxerga de outro.
né? Um gosta de samba, o outro gosta de música clássica ou de funk, alguma coisa assim. Os gostos são diferentes, apesar, poxa, mas veio da mesma mãe, nasceu no mesmo dia, na mesma época, teve o mesmo tratamento, teve a mesma coisa, mas o corpo responde diferente. Sim. Se tu chega, por exemplo, vai num bar com a tua amiga, por exemplo, ela toma ali 2 copos de cerveja e um pastel. E você toma esses 2 copos de cerveja e um pastel. No dia seguinte você vai acordar inchado, com dor de cabeça, cansado, e ela vai com barriga seca e... De boa. De boa, né? Então, organismos totalmente diferentes, metabolismos diferentes. Quando vê, você tem até uma certa alergia ao glúten da cerveja, alguma coisa assim, né? E nem sabe, né? Então, cada corpo é o seu corpo, né? Cada organismo reage de uma forma, né? Vamos tratar um pouquinho de pessoas. Teu maior case de sucesso hoje? Meu maior case de sucesso é a Kelly Carolina, que ela eliminou 20 quilos em 2 meses. Né? Foi um case, assim, foi um emagrecimento muito rápido, saudável. Ela foi totalmente focada. Ela foi uma pessoa, assim, que estava disposta, assim, a chegar no objetivo dela, e ela foi com tudo. Ela foi... junto com o tratamento, foi pra academia, manteve a alimentação perfeita, tudo que a Nutri mandou, ela comeu direitinho, assim, e foi incrível, assim. Compromisso com ela mesma. Um compromisso com ela mesma. Ela foi uma pessoa, assim, que a gente viu um compromisso com ela que é muito difícil a gente ver, assim, sabe? Às vezes as pessoas, elas procuram muito, esperam muito só da clínica, né? A clínica, ela vai sim te trazer resultado, mas se tu puxar o resultado junto, vai ser muito mais tranquilo, mais fluido, sabe? Simplesmente vai fluir. Eu tenho um amigo que, uma época, ele lesionou o joelho. E ele fez uma cirurgia de joelho. Cirurgia de joelho não é a coisa mais simples do mundo. E o médico, quando terminou, disse assim: eu fiz a minha parte, fiz bem feito, agora tem a tua. No teu caso, é basicamente a mesma coisa. Você faz a sua parte, você vai dar a orientação. Vai da pessoa seguir ou não essa orientação, vai dela fazer a parte dela ou não. Exatamente. Porque tem muita gente que não faz a parte dela e depois diz assim: não funciona. Não adianta fazer. Não funciona. Esse caso, essa menina que ganhou da irmã, que está fazendo, o que vai acontecer? E aí chega a questão prejudicial, né? Porque ela vai dizer assim: não funciona, eu tive lá, olha aqui, ó. Não adiantou de nada, seguir a risca tudo que fizeram. Tudo que me mandaram e tal, não funcionou. Não funciona. E tem muito isso. Eu imagino que você já deva ter vivido isso. Todo empresário, toda empresa acontece isso. Sim. Hoje é que é um método onde a gente consegue dar a garantia de resultado, né? Mas claro que esse método a gente também verifica como é que está a alimentação dessa pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa, não emagreci, a gente precisa entender, não, o que aconteceu? Aí justamente isso tem um testezinho pra gente ver o que a pessoa comeu, ou se ela comeu muito carboidrato, muito açúcar, muita coisa assim. Realmente, se a pessoa sai da clínica e vai comer muita coisa, não né? Tem como, né? Não existe milagre, né? A gente precisa fazer a pessoa entender que a gente vai ajudar, mas ela tem que se ajudar também, né? Não adianta a pessoa fazer tratamento lá e sair e comer de tudo. Como é que, né? Não existe milagre. Deixa eu tocar num ponto aqui que eu acho que é importante. Faixa etária faz muita diferença. Sabe que lá na clínica, a nossa faixa etária está, em média, pessoas de 35 anos para mais. Temos pacientes lá de 40, 50, 60, 70 anos fazendo tratamento e a gente consegue eliminar o peso delas tanto quanto, assim. Claro, uma pessoa que chega ali entre uma média de... a gente atende crianças também, né? Uma média de crianças até pessoas de 30 anos, claro que vão emagrecer mais rápido, né? São pessoas novas, jovens, né? Que estão com o metabolismo acelerado ainda. E a gente dá ali um empurrãozinho, dá um impulso, a pessoa cuida da alimentação, rapidinho já emagrece. Mas a gente vê, assim, que tem muitas pessoas, que 35 mais, estão conseguindo emagrecer muito, muito rápido, assim, sabe? Rápido e saudável também, né? A questão é o emagrecer, o rápido, o saudável e a manutenção, e manter isso, né? Isso. Pela questão, porque assim, a gente fala de saúde, quando a gente fala de saúde, a gente precisa pensar tanto na saúde corporal quanto na saúde mental dessa pessoa. Porque imagina alguém que passa por um processo aí de 2 meses, né, muito bem regrado,
vamos dizer assim, e de repente, quando termina, é aquela história, beleza, qual é a minha recompensa a partir de agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Como é que funciona a partir de agora? Né? Então, eu imagino que para uma criança, para crianças isso ainda é mais complicado, Sim. porque a criança tem aquele apelo do doce, da besteirinha, Sim. disso, daquilo. Deve ser... Os pais precisam ter um compromisso gigante. Para crianças o nosso tratamento é bem diferenciado. A gente chama de Emagra Kids, que é um protocolo específico para crianças, por justamente essa questão, né? A criança tem o paladar infantil, né? A criança gosta de doce, gosta de comer, claro, frutas, tudo, mas também gosta daquele docinho do açúcar, né? Adulto gosta? O adulto já gosta, imagina a criança, né? Então a gente já tem o próprio protocolo para crianças, né? Que o nome dele é Emagra Kids, e daí é um protocolo específico para os baixinhos. Legal. E aquele chocolate do final de semana, ele é proibido mesmo? O chocolate do final de semana, claro que depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a Nutri permite ali ingerir aquele 70%, sabe? Então, a nossa Nutri, ela é muito assim, ela é flexível, né? Então, ela vai de acordo com como é que tá o tratamento da pessoa, né? Então, depende muito de pessoa para pessoa, assim, sabe? Se ela libera, se ela não libera, ou se ela libera daqui, sei lá, 2 semanas, vai depender muito, assim, de pessoa. Quais são os profissionais que você tem hoje lá na Emagrecendo? Hoje nós temos a nossa nutricionista, temos biomédicas, a esteticista, psicanalista e as nossas avaliadoras também, que são as pessoas que fazem todo o mapeamento corporal para identificar o que a pessoa precisa fazer de tratamento. Como é que funciona o protocolo? Qual que é o protocolo? Eu resolvo entrar, vou lá na clínica hoje, então como é que começa o tratamento? O tratamento, ele basicamente, ele inicia depois de passar pela avaliadora, né, que faz a análise física da pessoa, a pessoa inicia geralmente com a nutricionista, né, para a nutricionista identificar, né, o que a pessoa gosta de comer, o que ela não gosta de comer, quais são os alimentos que ela não pode deixar de ter no dia a dia dela, para que assim ela consiga montar uma estratégia alimentar para essa pessoa. Né? Então, geralmente, uma estratégia alimentar, pelo menos na primeira semana, tem que ser detox, né? Para desintoxicar o organismo, para limpar o corpo de todos os componentes que a pessoa vem ingerindo, de excesso de glúten, excesso de açúcar, excesso de carboidrato. Então, ela vai fazer esse detox. Aí, claro, daí a gente vai implementar procedimentos que vão fazer com que a gente consiga acelerar o metabolismo. Isso tudo no mesmo dia. Vai passar pela nutricionista, depois vai passar por procedimentos que aceleram o metabolismo, que trata a gordura localizada, que trata a retenção de líquidos também. Né? Então, é todo um processo que a gente vai montar para essa pessoa, para que ela consiga, claro, manter a alimentação saudável e acelerar o metabolismo. Aí vem uma questão. Estava pensando aqui que eu já ouvi falar de dietas das mais loucas possíveis. Algo que eu acho mais... Eu passei por uma que eu achei muito interessante pelo resultado rápido dela, que foi a de low carb. Sim. Tirar os carboidratos, não é low, é tirar os carboidratos todos. O resultado rápido e algumas dores, porque seu corpo acaba reclamando. E eu vi recentemente, até pesquisei um pouquinho a respeito da dieta do tipo sanguíneo. Já ouviu falar? Não. Dependendo do tipo sanguíneo, você pode ou não pode comer determinados alimentos. Esse tipo sanguíneo é um tipo sanguíneo que aceita melhor carne vermelha. Esse tipo sanguíneo aceita mais carne de porco ou de frango. Não. Enfim. Dietas hoje a gente sabe que tem milhares. Né? Se você olhar no Dr. Google, conversar com ele vai te dar uma infinidade ali e vai te prometer que está tudo certo. Qual é a tua dieta mais restritiva? O que mais se tira nas dietas? É o carboidrato? É o açúcar? O que é? É o açúcar. O açúcar, na verdade, ele é um veneno, né? Sim. E nós não precisamos. As pessoas acham muito que precisam do açúcar, porque minha glicose baixou, que não sei o quê. Mas, na verdade, por exemplo, se a glicose baixa, tu pode ingerir uma fruta que tenha frutose, né? Então, a glicose, o açúcar, o ser humano não precisa. Ele não foi
criado, nem formulado para necessitar de açúcar, assim como a gente precisa de água, por exemplo. Então, o açúcar, ele é algo que ele é totalmente dispensável na nossa vida. Então, o açúcar, com certeza, a gente tira. Aí, claro, a questão de carboidrato depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, fazem atividade física pesada, que não, o carboidrato ele é fonte de energia, né? Então, a gente sempre cuida, se a pessoa estiver ingerindo ali uma quantidade específica de carboidrato, a gente sempre cuida para que essa pessoa esteja ingerindo um carboidrato saudável. Né? Tem que ser saudável. Por exemplo, farinha branca... Nem pensamento. Nem pensamento. E o álcool? O álcool é permitido na alimentação, mas a gente sempre pede para evitar, se possível, né? Porque o álcool, ele tem muita questão, dependendo do álcool, por exemplo, a cerveja, a gente não indica, porque a cerveja tem a cevada, ela incha, tem glúten, né? Então tem muitas coisas negativas para o corpo, mas, por exemplo, os destilados, eles são um pouco menos prejudiciais, né? Mas a gente entende que o álcool, ele incha, ele faz a gente se sentir mal, né? Então, é permitido, mas a gente sempre indica que não ingira. E ele se transforma em açúcar, né? Se transforma em açúcar no corpo, exato. O álcool se transforma em açúcar. Assim como o carboidrato. O carboidrato também, ele te dá fonte de energia porque ele se transforma em açúcar. Bom, a gente está chegando quase no final. Eu queria que você desse o endereço da Emagrecentro. Como faz para encontrá-los, redes sociais, essa coisa toda. Perfeito. A Emagrecentro é ali do Cobrasol, em São José. Nós nos localizamos bem próximo da Presidente Kennedy, na rua de Narte Domingues, número 543, loja 11. É bem fácil de achar, é bem em frente ao Centro Comercial Campinas. Ali no Centro Orlando Queiroz, é isso? Isso, bem próximo dali. O Centro Orlando Queiroz é na esquina. Isso. Bem tranquilo de achar. Maravilha. Bom, te agradecer, Larissa, por ter achado um espaçozinho na agenda para comparecer. Muito obrigado por ter vindo, né? E futuramente a gente volta a conversar para você voltar aqui, porque eu acho que esse assunto ele tem muito para que ser explorado e tem muita coisa que é muito mito, muita coisa que acaba se perdendo aí no meio. Sim. Te agradecer muito por ter vindo. Eu que agradeço. Gente, Expressões em Foco vai terminando nesse episódio por aqui. Achei esse episódio fantástico. Lembrando que dos nossos patrocinadores, Cambirela Imóveis, 41 anos no mercado, a Odonto Zunino, já há 23 anos no mercado, contribuindo para uma melhoria do seu sorriso, e a Resiliente Terapias e Fisioterapias, que fica ali na Fazenda Santo Antônio. Agradecer mais uma vez a audiência, lembrando que que o episódio vai estar liberado em breve lá no nosso canal do YouTube, no Expressões em Foco. Um abraço e até a próxima.